Seja muito bem-vindo ao Descomplique Cast. Eu sou o Dr. Cláudio Ramos. Eu sou Clara Morena e esse é o podcast direcionado a médicos que querem ter consultórios, clínicas mais lucrativos, mais organizados, querem ter mais liberdade, mais realização profissional, e é sobre tudo isso que a gente conversa aqui. Por que eu sou o Dr. Cláudio Ramos e você não é a doutora Clara Morena? Reconhecimento. Me conta. Ao longo dos episódios, a audiência Eles vão vai entender. né? Vão entender. Eu que tô errado. Olha, o tema de hoje tá forte. Verdade. A gente vai falar dos fundamentos de um consultório extraordinário em 2026. Então, se você, colega médico, quer fazer do seu 2026 um ano extraordinário, fica com a gente nesse episódio, porque a gente vai conversar sobre 5 coisas que são o mínimo que você precisa implementar, aplicar aí na tua realidade para fazer de 2026 um ano extraordinário. Então, eu vou começar a falar, vou falar assim, o que é a coisa, e você vai discorrer um pouco e a gente vai fazendo mais, né? um bate-bola. Porque você fala Tá bem, ótimo. ela é maravilhosa, ela fala muito bem, né? Eu falando do lado dela, gago já, vocês veem como que fica. Dá pra ver que não tem desculpa, né, povo? Vocês que não fazem conteúdo aí, porque, eu não falo... Não tem desculpa quando o assunto é Verdade. Divulgação. Se eu falo, você tem que falar também. Nesse momento, bastidores. Minha sogra vai mandar mensagem pra ele. Meu filho, você não é gago. Piadas internas. E vocês com o tempo vão entender. Minha sogra não aceita que ele não é gago. Não é. Só faz umas mixagens assim, não é? Bora lá então, começar então. Então, 5 coisas pra fazer em 2026 pra ter um consultório realmente extraordinário. Primeira coisa, metas claras. E como que a gente tangibiliza essas metas claras, assim? A meta tem que ser como? Me fala. Bom, a gente tá muito acostumado a fazer aula ao vivo, né? Então a gente sempre fica, comenta aí, fala, porque a gente tem um feedback. Mas vocês podem fazer isso também no comentário pra gente ter uma noção de como que tá aí na realidade de vocês. Então seria muito interessante se você colocasse aí embaixo pra depois a gente ler os comentários, se você atualmente trabalha com metas. Isso é um grande divisor de águas para todo consultório ou clínica. Pode ser que você tenha uma estrutura pequena, você e a sua secretária, você trabalha sozinho. Pode ser que você tenha uma clínica, né, com outros médicos que trabalhem com você, com uma equipe ali multidisciplinar, independente do seu cenário. Trabalhar com metas muda o teu jogo. Porque você alinha o que você está buscando, você consegue tornar isso muito palpável para a sua equipe. Então você perguntou, né, de forma aí bem objetiva, como definir meta? Nós recomendamos, né, agora uma parte aí bem aplicável aí na tua realidade, que você leve em consideração o teu histórico. É sempre interessante você olhar como que foi você no ano passado, nesse mesmo período, para você ter uma noção, porque existe uma sazonalidade dentro da medicina, né, Cláudio? Depende da especialidade. Por exemplo, a área de emagrecimento. Nossa, é muito forte no início do ano. Algumas áreas, por exemplo, a dermato. Nossa, o paciente que tinha para fazer, todo mundo quis fazer coisa pro Natal, pro Ano Novo. Então tende a ser janeiro e fevereiro, meses mais fracos. Então a gente tem que conhecer qual que é a nossa sazonalidade para a partir disso a gente definir nossas metas. Então existe uma recomendação que a sua meta tem que ser SMART. Então vamos falar mais sobre gente. isso? SMART, vai. Vamos lá. O que é uma meta SMART? A meta tem que ser específica. Não adianta você chegar e falar, eu quero melhorar. Melhorar é vago, melhorar é subjetivo, melhorar o quê? Melhorou R$1 de faturamento, melhorou. E aí? Foi um ano satisfatório? Foi um ano extraordinário? Provavelmente não. Então tem que ser algo específico. Por isso que a gente, quando fala de meta, você pode criar categorias diferentes. Então você pode ter meta, por exemplo, de paciente de primeira vez. Você pode ter meta de conversão cirúrgica. Você pode ter meta de fechamento de programa de acompanhamento. Tudo isso são metas possíveis. Mas pelo menos a meta de faturamento você precisa ter. Então, olha pro teu ano passado, olha pro teu ano como um todo, teus meses, para você criar essa meta específica. Então, é o primeiro S aí da meta SMART. Depois, tem que ser o quê? Mensurável. Mensurável. Tem que ser algo que você consegue medir. Aquilo que você não consegue medir, você não consegue ver crescer. Então, tem que ser algo palpável ali, mensurável. Faturamento não tem como, né? Ou você faturou, ou você bateu a meta, ou você não bateu. A terceira, né, característica, ela tem que ser alcançável. Ao mesmo tempo que ela tem que ser um desafio. Você não pode... Não pode ser assim, vou aumentar 2 pacientes por semana ali. Uma coisa simples e fácil de
de ser feita. Tem que ser uma meta realmente desafiadora, né? Que tira a equipe da zona de conforto, faz todo mundo querer trabalhar, querer produzir. Então tem que ser alcançável, mas tem que ser uma coisa que não é o óbvio. O óbvio você já faz. Aí você não precisa de meta pra isso. Então tem que ser algo que tire todo mundo ali do conforto, tá? A quarta característica, tem que ser uma meta relevante pro teu negócio. Por isso que você me viu citando aqui faturamento, número de consulta particular, conversão de procedimento, fechamento de plano de acompanhamento. Coisas que mexem o ponteiro, Coisas que né? vão mexer o ponteiro do teu negócio. Não adianta você falar, claro que você considerar NPS, que é a avaliação do paciente, é bacana, é importante estar no radar? Claro que é. Mas num primeiro momento, vai mexer pouco no teu ponteiro. Então, não é uma meta, por exemplo, que a gente recomenda que você tenha ali a principal. Ela até pode ser uma meta secundária. Mas principal tem que ser coisa relacionada a número, né? A número de, realmente, de fechamento, de venda, faturamento, certo? Certo. E a última característica de uma meta boa, qual que é? Vamos lá. Temporal. Adianta eu falar que eu quero crescer 40%? É, legal, mas em quanto tempo? Você quer crescer no ano de 2026? Você quer crescer no primeiro semestre? Você quer crescer todos os meses? Como é que é isso? Então, você tem que trazer uma temporalidade para ter mesmo ali a noção da urgência, para você saber para quando, né, você quer alcançar aquilo. E a gente faz muito bem isso, né? Eu acho que a última meta que a gente se colocou ali, e foi antes do neném nascer agora, né? Você tinha uma meta ali de converter tantos, e aí você bateu essa meta. Porque você tinha um prazo, né? Cara, o neném vai nascer, eu vou ficar um tempo parado, um tempo afastado. Conta um pouquinho sobre isso. Porque a meta, é o que eu falei, te direciona, né? Então você acorda com um propósito. Você sabe, você tem um propósito muito maior, óbvio que tem. Mas você sabe o que tem que ser feito num curto prazo para que aquele seu objetivo maior seja alcançado. Então a meta te traz isso. E é legal porque é linha. Você sabia qual era a minha meta? E aí a gente estava trabalhando em conjunto por essa meta. Então quando a gente extrapola para consultório, para clínicas, é legal que toda a equipe trabalhe com isso. E aí, a gente pode puxar a segunda coisa a ser feita para ter um ano extraordinário. Mas vamos dar uma revisada então aqui. Primeiro, metas claras, né? Então vai ser o método SMART, né? Isso aí. Então ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Isso aí, né? Anotou, fez. Anota aí. Agora, a segunda coisa para fazer em 2026, para ter um ano extraordinário. Premiação da equipe e liderança. Então, conta mais um pouquinho. Daí daria até pra gente. Eu coloquei junto pra gente, senão a gente fica com uma lista gigante, é um podcast, né? só sobre isso, né? Mas caberia um podcast só sobre isso. Uma vez que você tem meta definida, é muito interessante você trabalhar com premiação para as pessoas que te ajudam a bater essa meta. Então, por exemplo, a tua secretária, você acha que ela trabalha com o mesmo empenho, sabendo que no final do mês ela vai ganhar a mesma coisa, se ela tiver colocado pra dentro uma agenda cheia ou uma agenda cheia de buraco? Não. Ah, ela é maravilhosa, ela dá o sangue. Tá, isso tem tempo, assim, pra acabar. Não sendo pessimista, mas as pessoas precisam de liderança. Ela precisa entender que melhorou pra clínica, melhorou pro médico, melhora pra ela também. Se não sabe o que vai acontecer, ela vai falar assim, pô, tô enchendo a agenda, vai lá, doutor, ó, mais uma viagem internacional. Ó, trocou de carro. Ó, o filho dela agora tá fazendo, sei lá, estudando em tal colégio. Ela tem que tornar, você, né, tem essa responsabilidade de tornar palpável para ela também essa melhoria. E quando você associa meta alcançada a premiação, bonificação, cara, a equipe como um todo trabalha com mais eficiência. E o jogo vira, né, um pouco que você fica assim, quando que você vai bater a meta? Porque ela que agora tem uma meta para bater, quando que você vai mudar de cargo? Né? De repente dela, né? A gente fala muito isso na nossa mentoria. Né? Então, vira o jogo. Não é mais assim, ela perguntando para o médico quando que ela vai mudar de carro, quanto que ela vai ganhar mais. Ganhar mais, mudar de carro, depende de quem? Do funcionário. Dela. Funcionário. Então, isso faz com que o funcionário fique muito mais engajado e sabendo que o sucesso depende dele também, né? E você acaba filtrando também funcionário que tá ali querendo só um trabalho,
um emprego, né, na verdade, só quer ele ganhar um fixo e tudo mais, daquele que quer entregar mais porque ele quer ganhar mais e ele tem ali também a sua ambição. Então, trabalhar com meta, assim, a gente já tem N casos de colegas, né, que inicialmente resistiam, relutavam. Não, aí tem, já até sei, mas ele não é meu sócio. Eu não tô falando pra você torná-lo sócio. Eu tô falando pra você definir com muita seriedade, muito pé no chão. E aí você tem que saber muito bem sobre seus preços, sua margem, como é que tá aí tua gordurinha, para você poder bonificar bem esse funcionário sem que isso comprometa a saúde financeira do teu negócio. Mas isso é algo, assim, fundamental se você quer ter resultados extraordinários em 2026. Ninguém constrói nada extraordinário sozinho. Sim, certo? E a gente quer saber isso. Você que é médico, tá assistindo a gente, você tá liderando bem seu funcionário? Você tá pegando para fazer um pouco para ele ver como que faz, né? Ou você tá só delegando, tá só pedindo, né? Tem aquela frase ótima, né? Depois de certo nível a gente sai do operacional. Bobagem. Tem momentos que você tem que voltar para o operacional. Não estou dizendo, a gente vai ter oportunidade de conversar isso em outros podcasts, inclusive, outros episódios, que você tem que estar ali abraçando tudo e fazendo tudo. Mas existem momentos que você vai fazer para liderar, para ser exemplo e para mostrar que é possível, que não está sendo feito. Por quê? Se você faz, então assumir essa liderança, né, é fundamental para que o teu funcionário tenha alinhamento mesmo, tá? E a gente depende muito. A gente depende muito do funcionário que está ali recebendo o paciente, agendando o paciente. Eventualmente, se você tem alguém na equipe, né, que faz a parte de venda, que não é o que a gente recomenda, mas, né, tem espaço aí para ter um comercial em algum momento. A gente depende dessas pessoas, certo? Certo. Vamos avançar? Vamos pro próximo? Então, 5 coisas para fazer esse 2026 realmente ser extraordinário. Então, primeiro, metas claras, né? Uhum. Segundo, premiação da equipe e liderança, né? E terceiro, vender bem. Isso… O que é isso? O médico vende? Como é que é isso? Nós vendemos o tempo todo, né? Não tem essa de, eu sou bom demais para vender. Você é arrogante demais. Vamos lá. Nós vendemos e a gente tem que vender com qualidade, com ética, com seriedade, sem picaretagem, mas tem que vender. Hoje a gente entende, né, que vender é ajudar. Queria que você ficasse com essa frase. Se você só ficar uma aí desse podcast, fique com essa. Porque vamos vender fazer é ajudar. O seguinte, só para vocês entenderem aqui. Vocês precisam ter paciente, né? Para você ter paciente, você precisa primeiro vender uma consulta para ele se tornar seu paciente. Então, o que é mais importante? Você aprender a vender uma consulta, né? Ou o paciente? Vender é mais importante do que o paciente, porque você, sem a venda, você não tem o paciente. Nem o paciente você tem. Você vai ajudar quem? Né? Você vai, nossa, eu sou ótimo, sou o melhor ortopedista do meu consultório. Mas ninguém te conhece, né? Ninguém opera com você. Então, adianta, você não vai ajudar ninguém. Agora, se você aprende a vender, se você aprende a comunicar, né? Se você aprende a passar de forma correta, né? A ajudar o paciente a tomar a decisão que ele precisa, você vai estar ajudando muito mais pessoas. E isso é vender. É isso que a gente chama de venda. Né? E vender, a boa notícia, é algo totalmente treinável. Eu sou uma pessoa, eu sempre conto isso, né? Eu venho de uma família que eu tenho uma irmã de 7 anos a menos. Eu, na adolescência, fazia bijuteria pra vender. Então, pulseirinha, cordão, vendia pra caramba. Fazia pra caramba. Não vendia nada. Cobrar, então, levava calote se fosse possível, porque, né, cidade pequena era no caderninho. A minha irmã, com 7 anos a menos, na época, 8, 9, ela ia pra rua vender. Ela ia pra rua cobrar. É claro que hoje ela é comerciante, né? Tem loja de roupa, até hoje, isso estava na essência dela. Eu sempre achei o quê? Putz, eu não sou boa de venda. Tudo que era venda foi pro sangue dela. No meu é nulo, é ausência. Quando eu casei e conheci o Cláudio, eu me senti mais ali, né, patinho feio, porque ele vendia muito bem. Ele sempre foi filho de comerciante, teve um monte de negócio antes de ser médico, né? Então era discrepante o quanto ele vendia e quanto eu não vendia, eu desvendia. Só que em algum momento eu entendi que, para eu ter resultados extraordinários, que é o que a gente está falando aqui, eu precisaria aprender essa habilidade. Eu preciso aprender isso? Olha, eu vou te falar uma coisa, você que tá aí ouvindo é médico. Você já aprendeu tanta coisa difícil que eu não aceito que o médico me diga que não consegue ou tem resistência em fazer alguma coisa.
não sei você, nós, né? Demos plantão em CTI quantos anos? 3, 4? 5. Sei lá quantos. Perdi já a noção. A gente aprendeu a dar notícia de morte. A gente acordava de madrugada para avisar um familiar que o familiar dele morreu. A gente tinha que ter maturidade emocional, a gente tinha que parecer frio demais, porque algumas vezes você não podia, né? Ser emotivo demais. A gente aprende coisa técnica, a gente aprende, né? Muita coisa. Então, não aceito você, médico, me dizer, não sei vender. Aprenda a fazer de forma ética. A única coisa, né, que eu bato você tem que vender de forma ética. Você tem que entender que aquilo que você está querendo vender vai ajudar o paciente. Vai ajudar? Ele vai se beneficiar? Ele vai ter uma saúde melhor? Ele vai ter uma, né, longevidade maior? Então você tem uma responsabilidade de vender para ele. Porque vender é ajudar, certo? Sim, muito bom. E você aprendeu a vender, né? Hoje você vende muito bem, né? Você é uma habilidade que você treinou e em algum momento no consultório você passou a vender tão bem quanto eu ali, né? Então uma habilidade treinável e muito importante para o médico que quer depender só dele. Para o médico que não quer depender do plano de saúde. Pro médico que não quer depender de alguém vendendo pra ele. Porque quando você trabalha pro plano de saúde, você pode falar, nossa, eu não vendo, que feio isso, né? Muito feio o médico falar de venda. Mas você tá vendendo a sua hora, tá vendendo o seu tempo, tá vendendo os seus honorários para o plano de saúde vender pra você, né? Então, é muito pior. Muito pior. Então, seja protagonista e assuma que você tem que ser a pessoa que vai vender os seus serviços. Ninguém melhor do que você, né? Não, e vender encantada. Olha, a gente com certeza ao longo, né, desse podcast, a gente vai fazer outros episódios sobre venda, porque hoje é um assunto que a gente ama, que a gente estuda muito, porque venda é musculatura, você tem que estar exercitando o tempo todo, porque senão você perde ali a rédea, você fica ruinzinho num ponto, você tem que fazer o tempo todo. Não é igual andar de bicicleta, né? Que você aprende uma vez, nunca mais esquece. Ficou 50 anos andar de bicicleta, você vai subir na bicicleta, vai saber fazer a roda rodar. Venda não é assim. Se você não estiver ali fazendo no sempre… Giro, né? No giro, você, né, perde um pouquinho ali da tua capacidade. Então, tem que fazer sempre. Mas, assim, se eu pudesse elencar… tudo o que a gente falou até agora é importante. Mas vender, se você não vender, não adianta você falar de meta, não adianta falar de premiação. Você não vai ter o que liderar, porque tudo começa pela venda. É a venda, como você falou, da consulta, é vender a ideia, vender a transformação. O médico erra muito nisso, não erra? Ele quer vender a técnica. É isso, com agulha tal, com tal, os detalhes. A venda, às vezes você tem que vender um projeto para sua esposa, né? Você tem que vender um projeto para o seu filho. Você tem que vender, né, uma ideia dentro de casa, né? A gente briga que a nossa primeira equipe é a equipe dentro de casa, né? Então, se você não estiver sabendo vender bem a ideia, né, você não conquista nada. Então, é muito importante saber vender até pro seu relacionamento interpessoal ali, né? É até legal o Cláudio ter falado isso, porque vale a pena você, né? Será que eu sou um bom vendedor? De repente você está se perguntando, né? Pensa nas situações que você ganha escolhas ou que perde escolhas. Você sempre perde porque você cede ou porque você não consegue convencer o outro a, né, ir no restaurante que você quer, fazer o programa que você tem vontade, porque de repente você não tá conseguindo persuadir nem o outro de fazer uma coisa ali no dia a dia. Por quê? De repente você tem que, enfim, melhorar a tua habilidade de persuasão mesmo, né? Não, lá em casa é uma guerra, porque às vezes eu tô assim, caramba, tô sendo persuadido, né? Tô sendo persuadido a ir pra ali, pra onde ela quer. Ela tá me levando pra cá, me levando pra cá. Você tá me manipulando, você acha que eu não sei? Mas a gente cai assim mesmo, né? A gente sabendo as técnicas, a gente cai. É tudo por amor, é tudo pro bem dele. Aí eu falo, mas você tá reclamando das escolhas que você tá fazendo? Só não tô te colocando em coisa boa? Tô te colocando em fria? Em apuros? Mas você é perigosa, perigosa. Ela vende muito bem, aprendeu. Aprendeu, gente. Ó, tem muita técnica. Tem técnica de contraste, ancorar. Ih, a gente vai que vai. Vamos lá. Continuar? Vamos lá. Então, das 5 coisas. A primeira foi? Metas. A segunda? Premiação. A terceira? Vender. Vender bem. E a quarta, cara, essa aqui também é essencial, hein? Bota aí quem acha que essa aqui também vale ouro, que a gente não sabia, não sabia a importância dessa quarta aqui, porque a gente não tava nos lugares certos, assim, né?
Mas a quarta é o quê? É o poder do ambiente, da ambiência. E por que isso é importante pra você? Me conta. Vamos lá. A vida do médico é uma vida muito solitária, né? A gente ainda é uma dupla. Ainda tem com quem trocar dentro de casa, no consultório. Mas muitos médicos estão no consultório, só eles. E aí, quando eles saem com amigos que também são médicos, porque, né, a gente acaba convivendo com médico e aí casa com médico, amigo do esposo é médico, enfim. A gente acaba… Uma bolha, né? É uma bolha, né? Uma bolha médica. Que a pessoa, ela acha, isso é muito importante, eu vou falar todo episódio. Formou, é médico, a pessoa acha assim, eu sou médico. Não, cara, você é a Clara Morena, você é muito mais do que só médica, entendeu? Você tem muito mais, outras habilidades, qualidades, do que só se esconder atrás do jaleco, né? E se você tiver que exercer outros papéis, você tem que sair do papel de médico para exercer o papel de líder, de CEO, né, de gestor do próprio negócio. Então a gente tem que parar de se esconder no papel de só médico, entendeu? Não basta ser só médico para você ter sucesso. E quando a gente está nessa bolha, como o Cláudio bem nomeou, a gente pensa como a maioria, como a média das pessoas que estão ali. E o médico, ele foi feito para trabalhar muito, para achar que convênio é o caminho, para não pensar como empresário. Então, se você está no meio de pessoas que pensam que vender é feio, nossa, você vai ter vergonha de vender. Mais ainda do que você já tem. Então, quando você muda o seu ambiente, algumas coisas que são desafiadoras deixam de ser. Porque aquilo, para aquele novo ambiente, é o mínimo. Um exemplo, nada a ver com nada. Durante a minha residência, eu fiz residência com outros 4 colegas, né, de dermato, todos fora do Rio, né? Um de Londrina, um de Juiz de Fora, Cuiabá e Minas. E todos eles eram fitness. Então, na hora do almoço, eu passei 3 anos sem ter dificuldade de tomar Coca-Cola. Eu não tinha dificuldade. Por quê? Ou eles tomavam água ou era suco. Olha que coisa. Eu me sentia constrangida numa segunda-feira de pedir uma Coca-Cola. Porra, vou jacar na segunda. Então, olha como que o ambiente, nas mínimas coisas, te facilita a tomada de decisão. Então, se você quer resultados extraordinários em 2026, você não pode aceitar estar em ambientes onde o que prevalece é a reclamação, é a murmuração, é a ingratidão. Porque tudo isso vai fazer com que os seus resultados sejam menores do que poderiam ser. O ambiente certo, ele te dá uma ajudada, assim, extraordinária. Essa que é a verdade. E a verdade é que a residência, né? Quem fez residência, a gente recomenda que faça residência, né? Eu fiz de cirurgia plástica, né? De cirurgia geral, e a Clara fez de cirurgia dermatológica. A residência não te ensina a você ter seu consultório, a você pensar por você, a você ter uma autoconfiança, a você se garantir. Tudo você tem que pedir pro staff, tem que pedir pro preceptor. Então, vai moldando um médico que não está apto para trabalhar fora. Tá fraco, né? Ele vai enfraquecendo as nossas habilidades. Então, depois que você sai, você tem que estar em ambientes de crescimento, né? Ambientes que te puxem para cima, que te mostrem que a referência não é aquela de vou só trabalhar no hospital público e vou no meu consultório de vez em quando ou vou privilegiar a parte pública e não vou fazer meu consultório. Nada de errado nisso, tá? Mas você nunca vai mandar no seu tempo, né? Você nunca vai poder ter os seus clientes. E é o que a gente prega, né? Porque você tem os seus pacientes, você tem os seus clientes. É muito mais desafiador, mas vale muito a pena você sair para conquistar o consultório dos seus sonhos, né? E você tem que estar num ambiente totalmente diferente do que você saiu na faculdade, né? Até gaguejei aqui. Porque, cara, isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil. Você romper com esse sistema que fizeram pra você ali é muito difícil. Mas é possível, né? E é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra isso que a gente tem a mentoria. É pra isso que a gente tá sempre em novos ambientes. A gente paga caro, tá? Porque network, um novo ambiente, você paga caro, né? O acesso, ele não é livre. Você investe pra ter aquele acesso. De graça, né? Você paga, a gente
começou pagando 10, 20, já pagamos 40, já pagamos 200, já pagamos 300, né? 1.000 pra estar nos ambientes que certos. a gente queria estar, né? Sentar nas mesas que a gente Mas queria vale estar. muito a pena, porque te dá um ROI, que a gente chama aqui, dá um retorno do investimento muito rápido. Porque ali você aprende novas ideias, novas técnicas, você tem acesso a novas pessoas, você começa a consumir um conteúdo que você não consumiria, né? Você começa a ser visto por pessoas que jamais saberiam que você existe, você começa a vender para elas também, né? Então vale muito a pena. O que você aprendeu? O que fez de diferença para você estando nesses ambientes novos que Eu acho você que é tem? pensar diferente, ter uma visão mais além do que a gente tinha. A ter metas mais ousadas ainda. Eu e o Cláudio, a gente sempre foi muito ousado de meta. Eu poderia citar aqui coisas bem loucas, inclusive, que a gente... vai com medo mesmo. Vamos ver o que dá. A gente teve uma criação que foi muito assim, né? Eu nunca ouvi que eu não ia conseguir. Então, sempre achei que eu ia poder, eu quero, eu consigo. Eu sempre falo que só não vamos conseguir se Deus não quiser. Se Deus abençoar meu filho, não sei quanto tempo, mas vai acontecer. Então, a gente sempre, eu me achei... Nossa, somos muito, né, arrojados, assim, de meta. A gente, né... Cara, depois que eu entrei em alguns ambientes, eu falei, uau... Tava sendo muito conservadora. Dá pra gente sonhar muito mais alto. E quando a gente fala em sonhar, em ser mais ambicioso, não é pra você só pensar no tio Patinhas só pelo dinheiro. Porque chega um ponto que para de ser até pelo dinheiro. Passa a ser pela conquista, pela realização. Por você ficar feliz em realizar coisas novas, projetos novos, ajudar mais pessoas. Então, quando você falou, né, do consultório, que muita gente fica no público, eu acho que é entender o teu porquê. Tem colegas, a gente até conhece pontualmente um ou outro, que são a exceção, que estão no serviço público, vão ficar e são extremamente realizados, felizes, porque ali tá realmente a missão da pessoa, tá a vida da pessoa. Agora, na grande maioria, as pessoas estão nesses vínculos por medo. E aí, pelo medo de fazer diferente, de assumir o protagonismo, dos riscos que estão envolvidos, o médico estagna. Cara, tem coisa pior do que você não chegar onde você poderia por medo? Não. Certo? Então, o ambiente, ele te puxa para também não ter medo. Porque você vê pessoas que estão ali em situações até mais difíceis que as suas, fazendo mais do que você está fazendo. E aí você fala, qual é a minha desculpa? Agora, se você tá no meio onde as pessoas só reclamam, no meio onde as pessoas estão super ali, né, satisfeitas, né, acomodadas, pra você esse é o normal. Agora, você tá no meio de pessoas que querem mais, querem construir mais, querem deixar um legado, você se mexe, né? Você é mordido por um negócio diferente, então... Se a pessoa fez, por que eu não posso fazer também? E Né? não é pra ter inveja, o ambiente é isso. Não é pra você ter inveja do outro, é pra você olhar pro outro e falar, caramba, se o outro conseguiu nas circunstâncias dele, qual é a desculpa que eu tô criando pra mim? É você comemorar a conquista do outro, né? Na mentoria, você falou bem isso no início desse episódio, quando a gente... Ele fala que eu não posso mexer no cabelo, que eu bagunço o cabelo, deixa eu garantir que tá certo. Que quando eu tava pra ganhar o neném, né, que aí eu fiz muita entrega, muita venda, ali foi muito mais pela mensagem que eu queria passar pros nossos mentorados do que pelos resultados financeiros. Eu queria mostrar o quê? Qual a tua desculpa? O que você não tá fazendo? A gente com, né, dias do bebê, a gente tava fazendo entrega, tava fazendo reunião, tava honrando compromisso. O que eu queria com aquilo? Sou super mulher? Não, eu queria liderar. Eu queria mostrar, olha, você tá passando por uma dificuldade? Eu também tô, né? Um momento diferente. Vamos embora, a gente consegue. Tem vezes que a gente lidera, não é só com as palavras. A gente lidera com as nossas atitudes, né? Então você, como líder do seu consultório, pratique mais viver aquilo que você está querendo que os seus funcionários vivam também. Porque vai ser mais fácil liderar pelo exemplo, certo? Então, ambiente, Ambiente certo. Ó, vou ler aqui de dia Recapitula novo, tá? Recapitula aí. Então, assim, 5 coisas pra você fazer em 2026 para que você tenha realmente um ano extraordinário no seu consultório. Metas claras, premiação da equipe e liderança, vender bem, estar no ambiente certo. E a quinta E não menos importante, né? Ela é uma das principais também. Posso falar? Pode, bora. Sentar na cadeira de CEO do seu consultório. Isso muito pouca gente faz, né? Por quê? O médico é treinado pra trabalhar, né? Como você falou, a gente trabalha e trabalha bem. Ninguém reclama de trabalhar, né? A gente dava plantão, emendava com consultório. Bicho, trabalhava era nosso sobrenome. Trabalha rindo, né? A gente trabalha rindo. Não, é incrível, porque isso desde a época que a gente dava plantão no CTI.
Cara, no CTI era um ambiente ali, cara, pô, muito difícil, né? Pô, as pessoas na pior fase da vida ali, né? E a gente tinha que internar paciente de noite que chegava no CTI e a gente acordava e fazia isso rindo, né? Então, assim, eu não admito que a pessoa não trabalhe rindo. Porque a gente trabalhava ali de madrugada, então eu já tinha operado de manhã, né? Você já tinha ido pra residência. A gente virava as noites de plantão ali, mas a gente trabalhava à noite rindo, né? Então, não tem motivo pra pessoa estar trabalhando de mau humor ou de bico, né? Eu sempre, se algum funcionário meu trabalha comigo de bico, eu já chamo a atenção logo. E tem que chamar. Você tem que dar reunião pro teu funcionário, se possível, uma vez por dia, né? Porque a gente sempre fala isso, né? Se você não estiver dando reunião pro seu funcionário, alguém vai dar, né? Fala mais sobre isso, Cláudio, vamos lá. Eu sei que isso tá relacionado lá com a segunda coisa, que era liderança. Mas eu acho que isso é uma coisa tão importante que vale a pena a gente voltar rapidinho pra você falar um pouco sobre essa questão da reunião diária. Vai lá, porque assim, o que eu ouço do lado de cá, né? Como nós ouvimos como mentores, a gente já sabe. Todo dia, quando a gente fala de reunião semanal, já é uma luta. Lembrando que a gente tá falando o quê? Que o médico tem que sentar na cadeira de CEO. Então, no fundo, tem a ver também com esse quinto item aí pro ano extraordinário. Então, fala mais. Porque você tem que motivar a sua equipe, né? Você tem que dar uma reunião com feedback. Você tem que… mesmo que você tenha só uma secretária, né? Você tenha só uma secretária, você tem duas… Você tem que dar reunião todo dia. Porque se você não der, alguém vai dar. Então, o esposo vai dar reunião para ela, vai falar: nossa, esse trabalho tá te consumindo muito. A amiga vai falar que o trabalho é ruim. A mãe vai falar que, né, nossa, você tá se matando de trabalhar. Então, todo dia alguém vai dar uma reunião pro seu funcionário. E, na maioria das vezes, vai falar uma coisa negativa sobre o trabalho dela. Se você tem que dar reunião todo dia só para equilibrar isso, né? Para você botar o funcionário no trilho, botar ele trabalhando pelas metas dele. Que é o que a gente fala. O funcionário tá trabalhando com você para ele. Ele não tá trabalhando para você. Ele tá trabalhando com você para ele realizar o sonho dele. Então você tem que saber o sonho do seu funcionário, né? É comprar um carro, é comprar uma casa, é fazer uma viagem. Qual que é o sonho desse ano de 2026 do seu funcionário? Você já sabe? Então anota aí, né? Então, é por isso que a gente tem que dar reunião todo dia. Porque senão você acaba perdendo um funcionário, a motivação de um funcionário por conta dos ruídos externos ali, que sempre vão ter. E aí vamos retomar a questão de sentar na cadeira de CEO, que tem a ver com isso. A reunião diária está totalmente relacionada com a cadeira de CEO. O que a gente ouve muito do médico? Pô, mas eu não tenho tempo para fazer alguma decisão estratégica, eu não tenho tempo de parar para pensar nisso, porque eu tô trabalhando o tempo todo, eu tô atendendo paciente o tempo todo. Então, pô, Clara, entrei para aprender a ganhar mais, até um negócio mais lucrativo. Você tá querendo que eu feche a agenda, que eu bloqueie um horário para eu sentar na cadeira, né, de administrador, de gestor, de CEO do meu negócio? E não é tocar ficha, não é atender um paciente atrás do outro que vai fazer seu negócio crescer. Isso até pode ali, né, ser importante e tal, mas as decisões que você vai tomar, para onde você vai direcionar, né, a energia de vocês, falo você e da sua equipe, é o que vai realmente mudar o teu destino, mudar ali o rumo que vocês vão seguir. Então, se você tá tendo uma agenda que só tá ali te permitindo reagir, atender paciente, reveja, porque isso até hoje te trouxe o resultado que você queria, te colocou no lugar que você queria? Bem provavelmente não. E não vai te colocar. Você vai precisar fazer coisas diferentes. Quais coisas são essas? E é o momento que você tem que parar e pensar. Analisar o teu cenário, o teu contexto, onde você quer chegar, o que tem que ser feito para isso. Então, é nesse momento que você senta na cadeira de CEO que você planeja, que você, sonha, que você traz visão até para tua equipe também. Então, quem não está disposto, e isso é uma doce ilusão. Tem gente, né, que tem clínica grande, a gente tem mentorados com clínicas grandes, com muitos médicos que trabalham, né, sob a sua estrutura, e acham que contratei um administrador, contratei um gestor, pronto, acabou. Um gestor e um administrador é uma coisa, um CEO é outra coisa.
Você pode ter um administrador, você pode ter uma pessoa no seu RH, você pode ter uma estrutura super inflada aí de funcionários, de gente trabalhando para você, mas o dono do negócio, o maior interessado, a cabeça pensante, tem que ser você. Certo? Muito bom. Ó, vou recapitular aqui então, gente. As 5 coisas, né? Quer ou não quer ter um ano extraordinário? Que tem isso também, né, gente? Não, porque se você quiser todos os resultados que você teve em 2025, se você quiser repeti-los em 2026, não faz Faça nada. tudo o que você sempre fez. Mas se você quer um resultado diferente em 2026, tem que fazer coisas diferentes, né? Toda segunda-feira a gente tem um momento de check-in, que a gente chama, né, com os nossos mentorados. A gente abre ali um ao vivo com eles toda segunda-feira. Por quê? A gente quer dar essa motivação, essa inspiração. Então não é E é um over-delivery, a gente nem prometeu é. isso. Não é uma coisa que a gente traz conteúdo técnico, nada disso. A gente tá ali pra inspirar, motivar. E a gente fala isso pra eles muitas vezes, né? A gente falou especificamente no início agora do ano. Mudou o ano. Para com essa, né, infantilidade de achar que mudou o ano, vida nova, nossa. Não. Ano novo, luta nova. Se você não fizer diferente esse ano, você vai ter os mesmos resultados. É uma nova oportunidade ali de você, né, respirar, oxigenar, aquela coisa, né, ter ideia que as coisas estão reiniciando. Mas se você não fizer nada, tudo vai continuar como sempre esteve. E se você não está satisfeito, vai continuar ruim. Então esteja disposto, né, a fazer. Isso dá trabalho. Dá mesmo. Tudo que a gente está falando, e a gente fala isso muito no Descomplique, né? A gente não promete resultado rápido. A gente não promete resultado, né, sem esforço. A gente fala de trabalho. Ter sucesso dá trabalho, Dá né? trabalho. A gente vê hoje na mentoria, não vou citar nomes, porque a gente vai ter oportunidade, inclusive, de entrevistar alguns dos nossos mentorados. Mas tem mentorado hoje com a gente que entrou no Descomplique em 2020. Tá com a gente, né? Vai fazer 6 anos. E caramba, construiu uma história, assim, absurda, né? De crescimento. Mas a gente tá falando de uma jornada de 5, 6 anos. Certo? Então a gente também tem que trabalhar, você vai. Agora, você quer trabalhar para ter melhores resultados ou só para estar ali trocando? Sim, né? Muito bom. Bom, gente, vou passar aqui o resumo, né? Vai lá, eu te interrompi. 5 coisas pra você fazer em 2026 para você realmente ter um ano extraordinário. Então, se você não anotou até agora, a hora é agora. Metas claras, né? Então, SMART, né? Específica, mensurável, alcançável, relevante, temporal. Premiação da equipe e liderança. Vender bem. Estar no ambiente correto. E sentar na cadeira do CEO. Eu acho que se você fizer essas 5 coisas, esse 2026 vai bombar. Você vai arrebentar de vender, vai vir contar pra gente depois, né? Ó, se você ainda não acompanha o nosso trabalho, por acaso caiu nesse vídeo aí, sei lá por quê, segue a gente nas redes sociais, @Descomplique Seu Consultório. Semanalmente a gente tá liberando um episódio, né? Esse é o 2º episódio da nossa estreia. Então, no Terceiro. último. Não. É o 2º episódio. Tu vai inverter? Tá bom. Por quê? Como a gente definiu esse tema, a gente quer colocar ele no início, senão vai ficar lá. Entendi. É porque a gente já gravou 3, entendeu? Por isso eu tô falando aqui. A gente mudou a ordem. Tá vendo, ó? A persuasão. Mas enfim, esse é o 2º episódio. Se você não assistiu o primeiro ainda, eu conto um pouco da minha história, o Cláudio conta um pouco da dele. É legal você saber de onde a gente veio, de onde surgiu a Clara e o Cláudio. Será que eles são de família de médicos? Será que eles pegaram uma estrutura pronta? Será que eram ricos, né? Antes e tudo. Bem de berço. Enfim, se você não assistiu o episódio 1, assista. E no próximo episódio a gente vai falar de crenças limitantes. 5 crenças limitantes que estão impedindo a sua liberdade médica. Então a gente vai falar sobre o conceito de liberdade também. Vai ser um episódio muito bacana. Então assista. E compartilhe esse episódio com outros amigos médicos, naqueles grupos que a gente tem, né? Grupo de ex-residente, ex-staff, ex-hospital tal. Manda, porque quanto mais médicos tiverem acesso a essas informações, a nossa maré levanta. E aí todos nós, de certa forma, né, somos beneficiados como classe médica. Então fica aí o seu compromisso de compartilhar esse vídeo com outros. Isso aí. Então o meu Instagram é @dr.claudioramos e o seu... O meu dr.claramorena. Mas a gente recomenda que siga o Descomplique, né? Descomplique Seu Consultório. Isso aí, tá certo? bom? Gente, um grande beijo até e até o próximo episódio. Tchau, tchau.